Fala, meu amigo, tudo bem? Vitor Fernandes falando aqui para vocês. É uma honra estar aqui agora. A gente vai fazer uma série agora de vídeos sobre processamento de dados de drone. E a gente vai usar para exemplificar um drone top de linha do mercado, que é o drone, é o IBI, né? No caso aqui é o IBI RTK, certo? Do modelo Plus, tá bom? Mas eu queria falar para vocês que todas as teorias que eu citar aqui no vídeo, elas vão estar sendo usadas para qualquer tipo de drone, tá bom? Então a gente vai fazer aqui agora um processamento de dados de drone, que esse processamento é chamado de geotag, tá bom? Geotag é nada mais nada menos do que a gente colocar coordenadas, as coordenadas exatas das fotografias que os drones tiram, tá? Nas suas respectivas fotos, para depois a gente começar um processo de fotogrametria nessas imagens, tá bom? Então, o primeiro ponto, já entrando no assunto que eu queria falar para vocês, é sobre a questão de dados de entrada e dados de saída, tá bom? Aqui na empresa, como é que a gente gosta de trabalhar? Eu renomeio todas as minhas pastas, tá? Com dados de entrada e dados de saída. Então vamos agora lá para a tela, tá bom? Que é o que importa para a gente já explicando e já colocando a mão na massa para vocês, tá bom? A gente vai criar uma pasta chamada input, tá bom? Que são os meus dados de entrada. Vamos criar uma outra pasta aqui para vocês, chamada de output, tá? Output, que são meus dados de saída. E eu vou criar uma pasta chamada de de processamento, tá? Que é onde eu vou fazer todos os meus processamentos. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: todo dado de drone, todo voo de drone, ele tem tanto dado de entrada como dado de saída, e aqui no meio a gente tem um dado que a gente coloca, que é a pasta de processamento. Então é interessante que nós temos que preparar esses dados de entrada desde o nosso planejamento de voo até chegar ao campo, tá bom? A gente precisa saber que tipo de dado de entrada, como que eu vou inserir esse dado de entrada para que a gente processe ele e gere um produto lá para o nosso cliente, tá bom? Então é super importante que nós façamos essa entrada de maneira boa, correta. E o nosso voo lá em campo tem que ser feito de maneira correta, de acordo com o produto que nós vamos gerar para o cliente. Lembrando uma coisa que é interessante, aqui na Lines Brasil, o nosso produto final é o produto de entrada do nosso cliente, é o input dele. Então aqui a gente vai gerar o modelo digital de terreno, de superfície, a nuvem de ponto, mosaico, todos esses dados para nós é fantástico, ele valida o nosso produto, ele valida o nosso input, ele valida o nosso processamento que nós fizemos em campo, mas para o cliente ainda não está validado. O cliente vai utilizar esse produto nosso da Lines Brasil para iniciar o processamento dele. Então a gente tem que estar bem alinhado aí para que a gente consiga desenvolver um produto top. Então todo drone tem dados de entrada, saída e processamento. Tá bom? No caso aqui, vamos lá. Olha essa pasta aqui, eu já tinha alguns arquivos, tá bom? Nesse arquivo aqui, ó, eu tenho o KML das áreas em que eu voei. Eu voei 2 áreas na mesma fazenda do cliente, tá bom? E aqui eu tenho, ó, GPS, imagens e log, tá bom? Então, o que são imagens? São todas essas pastas, no caso do nosso drone, corresponde a um voo. Tá bom? Então, se eu entrar aqui, isso também corresponde aqui, ó, esse EP1122744, né? É o sufixo, é o nome que identifica o meu equipamento, tá bom? E o 0750 é o número de voo, né?
na coleta dessa imagem. Então aqui eu estava no voo 750 do meu equipamento quando nós fizemos esse voo aí, tá bom? Então, e o 22744 é o serial do meu equipamento, tá bom? Então é importante você aí na sua empresa, que tem mais de vários drones, saber exatamente como que são renomeadas as pastas de voo de vocês, para que vocês não fiquem perdidos, tá? E muitas coisas. Se eu entrar aqui no voo 750, olha como que é o nome dessas pastas, desses modelos de arquivo. Então eu tenho o nome do meu equipamento, que é o 22744, 750 é o número de voo, e na sequência a foto 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá bom? Então é interessante a gente observar isso. Então quem voa com outros modelos de drone, com certeza as organizações das pastas são um pouco diferentes, tá? Então a gente tem aqui GPS, tá bom? GPS, eu vou deletar esses arquivos aqui, ó. A gente está usando um GPS aqui, tá? O GPS que a gente usou, vou pegar ele aqui para vocês. Tá? O GPS que a gente usou para fazer esse equipamento é esse modelo aqui, tá? É um Sokia, tá? É um GPS, é um GRX1, tá bom? Para esse tipo de serviço, dá que sobra, um GPS excelente, ele tem Bluetooth, tem um cartão de memória 2 GB, ou seja, não enche nunca, né? E então é um GPS bem antigão, ó, vocês viram o estado dele, mas funcionando perfeitamente, nos atende perfeitamente para esse tipo de voo que a gente está fazendo, tá bom? Então esse GPS, olha só, este equipamento, quando eu faço o download dos dados dele, ele me gera arquivos do tipo .tps. Então, é outra coisa que vocês têm que anotar e conhecer dos equipamentos de vocês. Quais as extensões de arquivo? Cada fabricante trabalha com a sua extensão. Então, no caso deste GPS, ele trabalha com o arquivo .tps, tá bom? Então, ele lançou aqui, ó, o SN602. É o meu prefixo que identifica o meu equipamento, o 0808, aí vem N0809N, 0809P, e assim ele sucessivamente ele vai discorrendo durante o dia. Então olha aqui, ó, o 0808 é o voo que eu fiz ali no dia 8, e aqui eu já mudei, ó, 0809, 0809, eu peguei 2 pontos, o N e o P, na sequência da ordem alfabética, que eu já consigo. Então, pessoal, eu já consigo de cara bater o olho nesses 3 dados e saber o que aconteceu lá em campo. Eu falei, olha, o cara no dia 9 pegou 2 pontos, o cara no dia 1 pegou apenas 1 ponto. Então é super importante que vocês validem, verifiquem, vocês que estão no escritório, validem e verifiquem o que aconteceu lá em campo, tá bom? Quando esse cara foi lá em campo, o que ele estava fazendo lá, tá? Então, aqui a gente já descobriu um monte de coisa, a gente já sabe o GPS que ele usou, então só pela sigla .tps, ali extensão de arquivo, eu sei basicamente quais são os GPS que esse cara possa ter utilizado lá em campo, tá bom? Então é super importante isso, tá de olho nisso daí. Tá bom? Então eu tenho, já que eu vou voltar nessa pasta, então eu tenho o nosso dado GPS, é um dado de entrada, tá bom? As imagens é outro dado de entrada. E qual é o terceiro dado de entrada? Qual é o terceiro dado de entrada e último? É o log do equipamento. Então, o que acontece? O drone está aqui voando, está batendo foto, está me gerando um dado. O drone está gravando dentro dele as coordenadas dos locais por onde ele andou, tá? E onde ele bateu uma foto, que a gente chama de log de voo, tá? Log de voo, pessoal, é como se fosse a caixa preta da aeronave, tá bom? No caso dos drones da SenseFly, é impressionante o que a SenseFly consegue fazer. A caixa preta dela, o log dela, grava absolutamente tudo. Hora de voo, decolagem, o funcionamento de todos os sensores, a hora exata de bater uma foto. Ele grava absolutamente tudo, tá bom? Então, isso é super legal, porque é um drone que, se você mantém as revisões dele em dia,
tá bom? A gente sempre está conseguindo renovar a garantia de algumas peças desse equipamento. Então, a cada 100 horas, o nosso drone vai para Santiago e Sintra, faz a revisão, volta revisadinho, a gente troca quase todos os componentes eletrônicos, troca o motor, inclusive, da aeronave, tá? Para a gente garantir a segurança em voo, e ele volta de lá. Então, quando ele volta, qualquer problema que tenha na aeronave, qualquer coisa estranha, primeira coisa que a fabricante na Suíça pede, a SenseFly, é o log de voo. Cadê o log de voo? Manda para cá para a gente dar uma olhada, ver o que está acontecendo, e a gente manda o log de voo para o distribuidor, né, que é a Santiago e Sintra, que fica aqui em Ribeirão Preto, tá bom? E a Santiago, ela dá uma olhada e também manda lá para a SenseFly na Suíça. Tá bom? Então, o log de voo é a caixa preta da aeronave. Mas o que importa para nós no log de voo? O que importa para nós é que cada foto que o drone tirou ficou gravado no log. O nome dessa foto, tá bom? Que hora que essa foto foi batida. Isso é o que importa para a gente, porque a gente precisa sincronizar agora todos esses 3 dados. Então, olha só, a gente está falando aqui de novo do Geotag, tá? Partindo para o pressuposto que a gente está trabalhando com topografia, usando drones para trabalhar com topografia, né? Devia até ter falado isso no começo desse vídeo, né? Geotaguear, a gente está aqui trabalhando por fins topográficos, tá bom? Então, assim, nós estamos agora preparando esse equipamento, preparando esse dado para gerar um dado plano e altimétrico lá na frente, tá bom? Então, lembrando, ó, eu tenho os dados de entrada, então vamos fazer aqui, ó, o GPS, as imagens e o log, e vamos jogar dentro dessa pasta de input. Olha como ficou bem mais claro aqui, ó. Aqui dentro eu tenho meus KMLs, tá? Eu vou renomear essa pasta, eu vou colocar aqui KML. KML é uma extensão de arquivo que se abre lá no Google Earth. Para quem não tem familiaridade, vou colocar aqui também dentro do input. Esses KMLs é o que a gente utiliza para analisar o terreno e preparar todo o voo lá em campo, tá bom? Então, tudo isso são dados de entrada. O KML é um dado de entrada para preparação de campo e os outros 3 dados são dados de entrada para preparação para o processamento, tá bom? Então, agora a gente vai começar uma nova etapa, tá? Que é o Geotag dessas imagens, tá? Então vamos aqui, vamos em GPS, tá bom? Então, pessoal, o intuito desse vídeo não é falar muito sobre tipos de processamento de GPS, a gente pode gravar um vídeo sobre isso depois, mas o intuito desse vídeo é a gente fazer já os Geotag. Então, para quem não sabe, o drone está voando, ele tem uma base no chão. Tá bom? Depois a gente pode explicar o que é isso. A base é esse GPS que está no chão lá, ele funciona como base para a gente corrigir os dados do drone. Então, esse GPS que está ali na fazenda, no chão, a primeira coisa que a gente faz quando chega na fazenda, ele vai ser corrigido através do PPP, que é um serviço disponibilizado pelo IBGE. A gente poderia também usar RBMCs antigas, processar com triangulação, né? O método antigão aí, tá bom? Que é importante a gente dominar esse método antigo, tá? Mas a gente vai utilizar um método mais fácil agora, que graças a Deus já tem um PPP do IBGE. Então a gente vai preparar o dado GPS, tá bom? Então assim, ó, o GPS está aqui, então a gente coletou esses dados aqui. Por sorte, eu usei a mesma altura de antena nos 3 equipamentos, tá bom? Então a antena aqui é 1,38, 1,38 m. E o que a gente vai fazer? A gente vai agora utilizar o serviço de PPP do IBGE, que é esse cara aqui, ó. Vocês digitam lá no Google PPP, espaço IBGE, que vocês vão cair. O primeiro link vai cair nessa página, tá bom? Então aqui, né, dentro dessa página, a gente vem em processar dados, tá? Processar dados, tem uma mensagem aqui, ó, coisa nova, 5 de agosto agora, estamos gravando 13 de agosto. A gente não está mais usando o MapGel 2015, e assim é o HGel HNOR 2020, tá? Muito interessante que vocês leiam isso daqui, tá bom? E a gente vai preencher isso daqui, tá? Então eu fiz um levantamento estático e aqui, ó, ele me pede alguns arquivos
selecione o arquivo Hynix e aqui as extensões desses arquivos. Então ele fala Hynix. Então assim, ó, arquivo.tar, .tgz são arquivos zipados, né, do sistema operacional Linux, o .zip, .obs, tá? Os arquivos de observações puros aqui de Hynix também podem ser usados, tá? Arquivos .d também podem ser usados, arquivos Ratanaka, né, baixados da própria RBMC. Tá bom? Então aqui eu tenho alguns tipos de arquivos que eles aceitam. Então ele já está falando para mim, ó, Hynix, e não tem nenhum .tps aqui, infelizmente. Senão era só fazer o download do GPS e já está aqui. Então ele está me dando a extensão de arquivo. Tá bom? Então vamos preparar esse cara. Eu uso esse .exe aqui, que é o TPS2RIM, tá? Fantástico isso daqui, que a gente já consegue converter os arquivos para Hynix, mas vocês podem utilizar o software de vocês, todo aparelho, pessoal, GPS tem um software específico para ele, então basta vocês utilizarem, tá? Então eu vou pegar, selecionar esses 3 caras e arrastar para cima dele e, como mágica, ele vai gerar para mim, tá? Os arquivos aqui Hynix para mim, tá bom? Então ele está gerando ali, certo? Então ele gerou para mim arquivos Hynix, pessoal. Cada arquivo desse me gera um arquivo Hynix. E um arquivo Hynix é composto por 3 arquivos, tá? Que é o G, o N e o O, tá bom? Entendeu, pessoal? Então, o que a gente tem aí, tá? Opa, deu um problema aqui na minha câmera. Só um momento. Melhorou agora, voltou. Então, pessoal, o que a gente tem aí de interessante, né, nessa questão toda do Hynix é que a gente tem um arquivo de observação, arquivo de velocidade do satélite, ou seja, posição do satélite, velocidade do satélite e outros dados interessantes dos satélites aí. Tá bom? Assim a gente forma os arquivos Hynix, né? E aí a gente vai ver que tem o Ratanaka, que os satélites evoluíram. Acho que o primeiro Hynix foi em 1989, que foi lançado, tá bom? E eu acho que em dezembro do ano passado, se eu não me engano, foi lançado a versão Hynix 3.0, tá? Entendeu? E aí que tá. Então, Hynix ele é um arquivo universal. Tá? É um arquivo universal, um arquivo que serve ou seja, você pega qualquer dado, você pega qualquer GPS ali, tá bom? E todo GPS de várias marcas, toda marca tem sua extensão de arquivo, e a gente converte para Hynix, assim ele se torna um arquivo universal, qualquer um consegue abrir. Tá bom? Eu consigo pegar um GPS da Trimble, fazer o download, transformar em Hynix e abrir esse Hynix num software de processamento da Topcom, por exemplo. Tá bom? Então isso que é o legal do Hynix, né? Acho que é o Receiver Independent Extended Format, negócio assim, format, e um arquivo de troca de dados aí universal. Tá? Então isso é o nosso arquivo Hynix. Tá bom? Agora que eu gerei esses arquivos Hynix, o que eu preciso fazer? Tá bom? Eu posso mandar eles um por um, tá? Lá para o PPP, ou eu posso já zipar esse arquivo, tá bom, pessoal? Ou eu posso zipar esse arquivo aqui, ó, ele aceita zip, tá bom? Ou eu posso zipar esse arquivo e mandar para lá. Então eu vou zipar aqui, ó. Vou adicionar arquivo, vou zipar, tá? Vou deixar com o nome de GPS mesmo, tá bom? E eu zipei o arquivo, tá aqui, o gps.zip, tá? Então eu vou chegar aqui agora no programa do PPP e vou lá abrir esse cara, certo? A gente vai vir aqui na Serra Dourada, Input, né? GPS, tá aqui, selecionei ele. Eu vou escolher a antena, tá? Que é estou usando o Sokia, né? Então vai ser o SOC GRX 1, tá bom? É a nossa antena. Aqui a altura dela é 1,38, a altura do meu GPS. Para quem ainda não entendeu por que se coloca a altura onde estava o GPS,
tem que estudar a altura ortométrica, a altura o geoide, a altura elipsoidal, tá bom? É interessante. Inclusive tem que estudar isso daí porque tem essa mensagem aqui em cima. Então, pessoal, sejam curiosos, descubram o porquê das coisas. Não cheguem aqui, usem o PPP e vão embora não. Sejam curiosos e utilizem todas as funções disponíveis para vocês. Tá bom? Olha aqui, ó, se essa caixa não tiver marcada, ele não vai pegar a altura da antena. Aqui eu vou colocar um e-mail, tá bom? Vou colocar um e-mail aqui, tá? Para que eu receba esses dados, certo? Então a gente vem aqui em processar a informação. Tá bom? Vamos processar. Vou deixar aqui que geralmente é rápido. Ele está processando. Tá bom? Pessoal, antes disso daí, você tinha que fazer RBMC, baixar bases RBMC. Era uma trabalheira danada, tá? Hoje em dia, os dados satélites evoluíram tanto, né? Desde a década de 90, ali do início dos anos 2000, que eles criaram um arquivo chamado Ratanaka agora, que é um tipo de compactação para diminuir o tamanho do Hynix. Tá? Diminuir o tamanho do Hynix, então eles criaram esse arquivo Ratanaka aí. Então é muita coisa para estudar, pessoal. Essa tela aqui parece simples, mas vocês precisam tentar entender como que o PPP funciona, tá? O que o IBGE faz, como que o IBGE faz, qual é a mágica pelo qual você pega o seu dado bruto lá de campo, joga para cá para o PPP e ele vai te cuspir um relatório já com resultado, com essas coordenadas que você pegou em campo ajustadas, tá? Vocês vão ver que interessante, a altura que meu GPS estava marcando, você vai ver o tanto que ela muda depois que a gente processa esses dados aí. E aí você tem que entender tudo que acontece, né? Esse satélite está lá orbitando a Terra, né? A gente chama de órbita, né? Tem as efemérides, e esse satélite está girando ali, e a gente sabe que esse rastreio que o GPS está fazendo ali em tempo real, né, que essa coordenada que eu estou com ela aqui agora processando, ela não é a coordenada pronta ainda, né? A gente precisa saber a localização exata de todos os satélites no momento em que eu estava rastreando esses satélites. E por enquanto a gente não tem essa localização exata, tá bom? Por isso que vocês vão ver aqui no relatório que a gente tem o processamento com efemérides rápidas, ultra rápidas, precisas, tá bom? Quer dizer, órbitas dos satélites lá, em cada uma com a sua posição já fixa, tá bom? Então, tá demorando um pouquinho aqui, vou dar um pause no vídeo e vou retornar assim que esse PPP estiver pronto. Então, moçada, voltando, arquivo foi transferido, ó. Então a gente vê, ó, um arquivo, 2, 3 aqui no relatório, tá bom? Vamos fazer o download dos dados, ele abre essa página. Vamos lá na pasta onde a gente está mexendo, tá? Input, isso aqui é um dado de input ainda, apesar de ser um dado de saída desse processamento, é o dado de input para o nosso processamento, tá? E eu vou salvar ele aqui nessa pasta, tá ok? Então a gente vem aqui, ó, nessa pasta, para não ficar muito bagunçado, eu gosto de organizar isso daqui, Hynix bruto, tá? Por que eu boto bruto? Porque às vezes você usa algum software de processamento e você já coloca a altura de antena nesse Hynix que você exportou. Então eu costumo frisar que ele é um Hynix bruto, tá bom? Hynix bruto, tá? Aqui, ó, dados brutos também, que são os dados pelos quais veio direto do meu GPS, tá bom? Esse cara aqui eu já posso deletar ele, e aqui, ó, eu já vou criar uma pasta também chamada de PPP, tá? Que é onde eu vou jogar esse cara lá dentro, tá bom? Sempre organizado. Vamos extrair aqui. Pessoal, essa questão de organização é super interessante quando você tem na sua empresa aí vários funcionários. Então, não é só você que faz esse processamento, então é super importante que esteja tudo no padrão, tá bom? Essa estrutura de pasta. Então, eu costumo tirar ela daqui e jogar ela aqui para não ficar muito pasta dentro de pasta, deletar esse aqui também. Então, olha só que legal,
eu tenho aqui, ó, inclusive, o meu KML, que se eu clicar em cima eu vou bater lá na fazenda, exatamente aonde eu estava com essa minha base, tá ok? E tenho todos os KMLs, ele me gera alguns outros arquivos aqui que eu vou deixar para vocês estudarem e descobrirem o que que é, e me gera o que mais interessante para mim, que são esses relatórios PDF. Tá bom? Esses relatórios PDF é uma coisa que eu cobro muito de quem trabalha com a gente, tá? É imprescindível que todas as linhas desse relatório sejam interpretadas, tá bom? Então, vamos lá. Não vou interpretar todos aqui agora, vai ficar muito grande, mas início do rastreio, isso aqui é a hora GPS, então é 13, né? A gente volta uma hora 12, 11, 10. Então a gente começou 10 e 19, 10, 11, 12, isso. 10 e 19 a gente começou a rastrear, esse GPS foi ligado ali até 19, né? A gente volta 18, 17, 16 às 4h44. Tá bom? Foi a hora que nosso satélite voltou. Então, modo de operação estático, observação processada, código e fase, o modelo da antena com o meu GPS que eu escolhi lá na hora. Aqui o que está muito interessante para nós, ó, as órbitas dos satélites, elas são as rápidas, né? A gente já passou pela ultra rápida, então a gente já esperou mais ali por volta de 72 horas. A frequência processada é L3, o que é isso? Vocês precisam entender. O intervalo de processamento é de 1 em 1 segundo, tá bom? A gente precisa, quando a gente faz voo de drone, configurar o GPS para que ele colete um ponto a cada 1 segundo, tá bom? O que é um ponto na coleta de GPS? Mais uma coisa para vocês, o sigma da pseudodistância 5 metros, também vocês precisam entender o que é isso, sigma da portadora, altura da antena, ângulo de elevação, isso é uma coisa muito legal, muito importante, tá? Resíduos de pseudodistância e resíduos da fase portadora, tá bom? E o que interessa muito para a gente agora, para a gente descobrir a qualidade do nosso processamento, é isso daqui, ó, tá? Essa é a coordenada que a gente vai utilizar para ajustar as nossas fotos, que o drone tirou, tá bom? E isso daqui é o que interessa para a gente, ó, tá? É o sigma, tá? É como se fosse o erro, vou falar para vocês assim, é o erro que a gente encontrou no nosso levantamento. Então, pessoal, olha isso daqui, 0, claro que não é 0, tá? Aqui a gente está na casa do milímetro, 1 milímetro, e aqui a gente está na casa de 2 milímetros, tá bom? Olha que legal, isso é coisa nova do dia 5 de agosto para cá, essa abinha aqui de coordenada altimétrica, tá? É o HGOHNOR Ibituba. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui para um rapaz que trabalha com a gente, o Jorge, um abraço Jorge, o que é Imbituba? Por que que está Imbituba aqui? Tá bom? Tem a ver com maré, nível dos oceanos. Então, interessante para vocês pesquisarem. Fator de conversão, altura normal, 408,23 e a incerteza em metros aqui dessa altura. Isso é muito legal, tá bom? E aqui, ó, indica a precisão, a gente está usando o GPS de 2 frequências, L1 e L2, e ele está me dando aqui as frequências. Se eu tivesse ficado com essa base rodando só 1 hora, a gente estaria aqui na fase dos 4 centímetros. Mas essa base, ela rodou, pessoal, ela rodou de 10 da manhã a 4 da tarde. Tá? Ela rodou na faixa de 6 horas. Então, olha só que legal, a gente tem essa precisão aqui no planimétrico 5 milímetros e no altimétrico 8 milímetros. Tá bom? Isso é bem legal, bem legal. Esse outro gráfico aqui, ó, gostaria que vocês dessem uma olhada nele também, que é o desvio padrão em metros aqui, de acordo com o horário, tá? E é interessante que vocês interpretem também esse gráfico, tá bom? Uma coisa que eu cobro muito, interpretação do relatório do PPP do IBGE, a gente precisa interpretar esse relatório direitinho aí, tá bom? Isso aqui, principalmente se o cliente ele te quer uma altura elipsoidal, o levantamento, ou se o cliente quer que você converta o seu levantamento para altura ortométrica, aí lascou, e aí você vai precisar fazer uma continha aqui com esse fator de conversão aqui, tá bom?
Então, novidade aqui, né, que é isso aqui no PPP do IBGE. Tá bom? Então, a gente está aqui com esse relatório, certo? Então, a gente volta aqui, vamos retornar aqui, tá bom? Então, pessoal, até aqui, até esse momento, a gente falou de processamento de drone de maneira geral. A gente explicou para vocês os modelos de entrada, modelo de saída. Da agora para frente, tá? A gente vai fazer esse processamento para quem usa IB, quem usa drones da SenseFly, tá bom? O IB Plus, o IBX, tá? A gente vai utilizar o software Emotion disponibilizado pela própria SenseFly para fazer o geotag, tá bom? O Phantom 4, o RTK tem um software dele, o Batmap tem um software dele, né? Usando o Mission Planner e por aí vai. Tá bom? A partir de processamento de GPS, isso independe do drone que você está usando, tá? Mas todos os drones vão ter esses dados de entrada. Você precisa do log do equipamento, você precisa das fotos, você precisa ajustar o seu GPS, tá bom? E a gente tem mais alguns casos aqui que é interessante, né? A gente tem mais outros dados de entrada dentro da pasta de GPS. Aqui eu estou usando só a base. Tá bom? A base para corrigir os drones, porque eu estou utilizando esse processamento, é o pós-processado que a gente roda. Esse drone tem um RTK, mas a gente não usou ele como modelo RTK, tá? A gente está processando depois as fotos que ele tirou. Se eu utilizasse o RTK, essas fotos já estariam prontas automaticamente, tá bom? Então é interessante que vocês aprendam a teoria da coisa, tá? Então aqui agora a gente vai abrir o software, tá? o Emotion, para a gente fazer aí esse processamento, tá bom? Então a gente vai aqui agora para o Emotion, é esse software, tá? E eu peço bastante atenção e peço para empresas aí, funcionários e parceiros, etc., que utilizam drones da SenseFly, que tentem também padronizar dentro da empresa de vocês. Aqui eu vou mostrar o padrão que a gente utiliza aqui dentro da nossa empresa, mas que vocês façam esse padrão lá. Tá bom? Então, Project Name, eu sempre coloco no Project Name o nome da própria pasta, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, Input, entro em Imagens e vou geotaguear esse voo aqui, ó, o 750. Eu dou um F2 aqui em cima, copio esse nome, tá bom? E trago ele para cá, tá? E aqui eu vou escolher a pasta, que é a pasta que a gente vai utilizar, tá bom? Aqui eu vou criar esse cara aqui dentro, ó, da pasta de processamento. Lembra? Entrada, processamento, saída. Esse cara vai ficar aqui dentro dessa pasta processamento, ó, tá bom? Então aqui, ó, o nome do projeto. Eu posso colocar a data também, o nome do voo, o usuário, name. Eu só deixo aqui no primeiro mesmo, dou um next. Aqui ele está me pedindo log de voo. Olha só, então o que é que eu fiz até agora? Eu só escolhi o nome da pasta. Ele está criando uma pasta onde ele vai jogar todos os arquivos geotagueados lá dentro. Tá ok? Primeira coisa que ele pede, o primeiro input de entrada, é o log de voo. Ele quer saber onde eu voei e qual o trajeto que eu fiz, tá? Porque nesse trajeto não tem só o trajeto, tá? Tem a hora exata em que eu bati as nossas fotos. Então, vamos lá, né? Aqui eu só volto, ó, input, log. Então, ó, se o meu voo é o 750, o meu log também tem o mesmo nome, ó, 750, tá? Dou next, tá bom? Vamos passar para frente, aqui, certo? Olha só que legal, ele carregou lá o trajeto de como que eu voei. E aqui é interessante, ó, quando você começa a olhar, o IB geralmente essas linhas ficam muito certas, e elas não estão certas, tão certinhas assim. Isso já quer dizer para mim aqui, que sou um analista de escritório, que esse cara pegou um vento danado. Esse cara, no caso, esse cara sou eu, né? A música do Roberto Carlos aí. Pegamos um vento danado, por isso que ficou assim, dessa maneira, tá? Esse voo, tá bom? Geralmente ele fica muito retinho, não fica dessa maneira. Olha aqui a linha dele aqui quando ele voltou para casa, ó, como é que ela tava,
tá? Então isso aqui demonstra claramente, olha só que legal, eu posso rotacioná-lo e ver todo o trajeto que a aeronave fez, tá bom? Ou seja, pessoal, aqui no escritório eu consigo ver tudo que o piloto fez em campo, se ele fez certinho, se ele não fez certinho, tá ok? Então a gente vem aqui, ele carregou, ó, ele trouxe aqui para mim, ó, RTK, nenhuma foto com RTK, padrão standalone, 131 fotos foram batidas, a precisão aqui está com 5,6 metros de precisão, que já é muito legal, muito bom essa precisão, já daria para a gente extrair um monte de produto sem correção, tá? E o overhaul aqui, 131, por que o overhaul está o mesmo de cima? Porque eu ainda não fiz processamento, então eu vou clicar aqui em cima, vou escolher, ó, PPP, né? Vou dizer que eu vou fazer um pós-processamento. Quando eu digo pós-processamento, ele me diz a hora em que eu voei, ó, de 13h41 a 14 horas, a hora que foi esse voo. Lembrando que aqui de novo, às 13 é 10 da manhã, tá? É 3 horas a menos, 10, 11, 12, 13, tá ok? E ele me pede o arquivo Heineken aqui, ó, tá? Mas eu posso colocar também, ó, ele tem uma parceria com a Tópico, tá? Eu posso colocar a Tópico também, ele já consegue abrir os arquivos .tps para mim. Então eu volto aqui na mesma fazenda, dentro de input, dentro de GPS, tá? Eu vou aqui dentro de dados brutos e eu escolho esse primeiro cara aqui para mim, tá? Se preencher esse campo aqui, ó, é porque deu certo. Se não preencher a latitude e longitude, é porque o Emotion não conseguiu identificar. Ó. Olha, demorou um pouquinho, mas foi identificado. Ele pede aqui para mim também o modelo da nossa antena, que é a SOC, né? É a SOC, vamos lá, GRX1, tá? Aqui ele carregou essa coordenada, mas essa coordenada, pessoal, é do arquivo bruto, que é que eu fiz lá, eu usei o PPP do IBGE para corrigir essa coordenada. E olha que interessante, essa coordenada agora, ela tá aqui, ó. Então a gente vem lá, ó, 741 aqui, pessoal, ó, essa primeira linha, tá, que eu vou observar, 741, 7517, tá? Então vamos lá, 7517. A linha de baixo, 41105, tá bom? Então 6980, olha esse aqui quase bateu, hein? 6980. E olha que louco a altitude, pessoal. Olha, o meu levantamento lá estava com 395 metros de altitude. Depois de processado, caiu para 393,71. Tá bom? 393,71. E aqui, ó, ele pede a minha altitude de antena, tá? Que é a altitude 38. Tá bom? Aqui a gente tem uma observação a se fazer. Tá bom? Se a gente usa aquelas nossas bases da RBMC, as antenas lá geralmente ficam no 0,008. É uma coisa praticamente irrisória, perto da precisão de um drone, tá ok? Então acho que a gente pode considerar zero praticamente isso daí. Tá? Se a gente pega lá a altura da BRMC, a gente pode deixar aqui, ó, antena reference point, tranquilo. Tá? Quem quiser descobrir uma coisa também precisa estudar, já dando uma dica, estudem o que é RP, tá bom? O que é o centro de fase da antena, tá? Então é interessante vocês colocarem isso daí. Olha que outra coisa que legal, essa altura, ela é a altura elipsoidal, interessante que todo GPS geodésico, ele só enxerga a altura elipsoidal, ele não está enxergando a altura do terreno. Desculpa, pessoal. Então aqui ele pegou, ó, a minha altura elipsoidal, como eu falei que o meu GPS está 1,38 acima da superfície, tá bom? Ele somou, tá? A altura elipsoidal com a minha altura da antena e minha altura final ficou em 395, tá bom? Olha que legal isso daqui, tá? E aqui, ó, tá lá tudo bonitinho. O que a gente tem que fazer agora? A gente aqui, padrão do escritório, tá bom? Pessoal, se você errar nesse processo aqui que envolve um pouco de manual, não tem como você ver depois lá na frente. Então a gente sempre faz um print de tela. Eu uso essa ferramenta de captura do Windows aqui, sempre deixo ela aqui embaixo, tá? Ela é mão na roda para mim. Clico em novo, eu venho aqui e faço um recorte dessa tela, dou um salvar como, tá? E salvo lá na pasta dentro de processamento, ó, na pasta que ele criou,
eu salvo aqui. Aqui no escritório, eu não renomeio para não perder tempo, salvo com o nome de capturar mesmo, que todo mundo aqui no escritório já sabe o que significa isso. Tá bom? Salvei lá, bonitinho, esse arquivo, e agora eu vou dar um next, tá bom? E a gente vai ver o resultado final, o que vai acontecer ali. Tá bom? Então aqui agora, ó, ele está abrindo os arquivos Hynix, tá? Do GPS. Então o que ele está fazendo? Agora ele está combinando os arquivos de drone e com as nossas bases SBF files, tá? Tá combinando os arquivos, tá bom? Ele quer ver, tá? Todo esse log de voo onde esse GPS estava aqui, ele está combinando com os arquivos da minha base. Então, assim, a base ela está ligada no momento em que o GPS está ligando. Então, tem um conceito muito interessante na topografia com o GPS geodésico, que é o conceito de base e de hover. Hover é o GPS que sai rodando ali. Imagina quem faz georreferenciamento de áreas rurais, quem mede áreas rurais. Tá? Você deixa uma base no centro da fazenda, implantada em cima de um marco de concreto, e você sai correndo a fazenda toda com esse GPS na mão batendo pontos. Esse é o GPS hover. Então o drone RTK ele é um hover, tá? Ele é um hover que gera arquivo Hynix. Tem alguns GPS alguns drones que não geram, tá bom? Não são todos. Então o drone ele tem um GPS geodésico embarcado nele. Por isso também um outro fator para ele ser tão caro, né? Então aqui, ó, ele já linkou, né, minha base com o meu rover, no caso GPS, e olha só aqui que legal. Agora eu tenho aqui, ó, geotag no voo, geotag pós-processado. Agora eu tenho, ó, PPK fixou todas as 131 fotos com precisão de 3.4 centímetros, tá bom? Essa foto aqui eu dou mais um novo e salvo esse aqui, ó, que é o meu resultado. Eu vou salvar. E aqui eu coloco captura, eu adiciono apenas o número 1 aqui, para não ter que ficar digitando muito. E eu já sei o que é lá também. Então lá eu já tenho 2, capturar e capturar 1, que é início e resultado. Ok, ficou perfeito. Dou um next. O que ele está pedindo agora? Ó, ele já pediu o log, depois pediu o dado do GPS, linkou os dois. Tá? Então ele já linkou o log com o GPS. Agora ele está perguntando cadê as fotos para ele gravar as coordenadas nessas fotos, tá bom? Porque o log está me dizendo quais são a hora que eu tirei, a hora e minuto e segundo que eu capturei essas fotos, tá bom? Então ele está perguntando agora, ó, cadê as fotos? Então vamos selecionar a pasta e input, basta aqui, ó, tem um monte de foto, basta só eu selecionar a pasta de origem que ele vai procurar lá dentro quais são as fotos. Olha só. Já carregou aqui, ó, as fotos. Ele está lendo os arquivos, né? Read Image Files, então ele está lendo esses arquivos. Então vamos ver o que vai acontecer. Não vou pausar o vídeo, isso aqui é um processo rápido, tá bom? Então ele está indo. Tá? Agora ele achou, né? Ele deu matching, né? Deu match nessas fotos, ou seja, as fotos que namoraram um com a outra ali, vamos falar assim, tá? Deu match, né? Já é um palavreado aí dos adolescentes aí, quando um dá match com o outro. Então, para ninguém esquecer aí, né? Quem é pai, com certeza deve estar ligado aí nesse palavreado da galera aí. Então, image match aqui. Então, de 2.421 fotos que foram encontradas naquela pasta, que são todos os voos, ele achou 131 arquivos, deram match 100%. Aqui ele me mostra todos. Aqui embaixo ele pergunta para mim, ó, se eu quero deletar os arquivos originais. Então eu não deleto, porque se acontecer algum erro aqui, eles estão lá. Tá bom? E aqui agora, dei o next, ele está importando os arquivos, ou seja, ele está trazendo agora, está pegando as fotos. Ele só achou as fotos, agora ele vai pegar as fotos para, enfim, fazer o geotag. Vamos ver. Então, pessoal, aqui já terminou o processamento, ó. Então ele pede para eu selecionar quais são os outputs. Olha só que engraçado o nome que eu falei para vocês, tá bom? Então, de novo, a gente tem que ler o que está escrito aqual é o dado de saída. Ele ainda não exportou para mim, ele vai exportar quando der um next.
Ele está perguntando, eu quero escrever o geotag nos arquivos de imagem, lógico, essa é a meta. Eu quero criar um TXT, tá? Um arquivo TXT com a posição dessas imagens, ó, e o nome dela, latitude, longitude, a precisão planimétrica, a precisão altimétrica. Eu quero criar um projeto para eu abrir direto esse arquivo no Pix4D. Eu quero criar um projeto para eu abrir no TBC direto, que é o software da Trimble, extensão .jxl. Eu posso criar um projeto para abrir direto no PhotoScan. Inclusive o Emotion, ele está com um bug, né? O Emotion 3, tá? Que é o Emotion do IBX, tá? Ele está com um bug. Não é o 3, na verdade, é esse Emotion aqui, ó, que é o Emotion do IBX, tá? Não lembro a versão dele agora. Ele está com um bug e não sei o que aconteceu, mas ele não está mais abrindo, ele continuou com essa opção aqui, mas quando você clica ele não abre, tá? E tá um saco isso. Aqui ele está pedindo para criar uma trajetória, o KML de trajetória, isso é muito legal, muito importante, saber onde eu voei. Tá? E aqui ele está criando para criar um arquivo JSON do Flylog. É um arquivo também muito importante aí para que se a gente for subir esses dados para quem tem alguma plataforma aí de entrega de dados para o cliente. Tá bom? O JSON eu não vou abrir, tá? Eu deixo todo mundo selecionado ali, tá? E vou dar um next, então ele aparece aqui, ó, já está guiando essas imagens para mim. Então fechou aqui agora que ele já pede para desconectar o drone, o SD card, no caso quem fez isso com carta de memória conectada não recomendo de maneira nenhuma. E aqui ele pede já se eu quiser abrir o arquivo KML, ou se eu quiser abrir a pasta do projeto, e aqui embaixo é um finish, né? Então vamos abrir a pasta do projeto aqui, ó, que ele criou para mim, tá bom? Então aqui ele criou meu arquivo Pix4D, o KML, criou o arquivo PSX do PhotoScan, ele criou meu arquivo GeoInfo, ó, que legal, ó, a coordenada, latitude, longitude, ó, a acurácia, tá bom? Olha a acurácia desse levantamento, vocês estão vendo, é tudo com 1 centímetro, 2, 2, 2, tá? Aqui então, as minhas imagens agora geotagueadas, essas imagens, essa pasta diz respeito a essa pasta aqui do PSX, né? Essa linka com esse arquivo, tá bom? Os dois arquivos que eu salvei os prints de tela. Tá bom, pessoal? E assim a gente completa um processamento completo, um geotag completo de imagens aí do IBI Plus RTK, utilizando o método de pós-processamento. Tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Então aqui eu tenho minha pasta de input de novo, a minha pasta de processamento. Depois que a gente abrir aqui ou com Pix4D ou com TBC, aqui no escritório a gente usa o TBC da Trimble, porque a gente tem a licença dele. Às vezes eu uso o PhotoScan também na nuvem, tá? Pago, também dependendo do volume que a gente tem no escritório, tá bom? Então o que acontece? É super importante entender esse fluxo, entender o que você está fazendo. Por quê? Se você for estudar como que a gente faz o geotag de drones como o Phantom 4 Pro RTK que tem no mercado, depois que você entendeu esse fluxo de entrada, saída, processamento, quais são os tipos de inputs que eu preciso para geotaguear uma foto, você vai entender o geotag de qualquer outro drone do mercado. Você não vai ficar um profissional bitolado, você vai ficar um profissional que você consegue entender de tudo, tá? Se na tua empresa hoje você trabalha com determinado drone, amanhã a tua empresa trabalhando com outro determinado drone, não importa, é drone. Não importa, é topografia, não importa, tem um GPS geodésico embaixo como servindo como base. Tá? O drone funciona como rover, então você vai conseguir trabalhar isso daí de diversas maneiras, tá bom? Então fica a dica, fique com Deus, esperamos fazer muitos vídeos, quem tem dúvidas vai comentando embaixo, vai falando bastante aí pra gente, que a gente vai comentar. O vídeo é longo, 50 minutos de vídeo, espero que vocês aproveitem, assistam no 2x aí, que o vídeo vira só 25 minutos, tá bom? Valeu, abraço!